Irmãos, dando continuidade ao quadro Aprendendo com a Salvos, hoje eu quero falar um pouco mais a respeito do livro Atos dos Apóstolos. Este livro, Atos dos Apóstolos, ele tem um lugar muito especial nos escritos neotestamentários. O estudo aprofundado desta literatura bíblica nos leva a percorrer cerca de 3 décadas de história que remontam os primeiros passos da nossa igreja cristã. Por meio da leitura atenta deste livro, é possível presenciarmos o início da obra missionária da igreja, tanto entre os judeus quanto entre os gentios. Preliminarmente, irmãos, é importante sabermos que o nome atribuído à obra, Atos dos Apóstolos, remonta provavelmente ao século II d.C., aproximadamente 100 anos após a escrita deste livro. Este título foi dado a esta literatura justamente pela nossa igreja antiga. E justamente por tratar de assuntos e acontecimentos relacionados com apóstolos, em especial os apóstolos Pedro e Paulo, nada mais adequado que o nome atribuído ao livro fosse justamente Atos dos Apóstolos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quem escreveu este livro? Da simples leitura inicial do livro de Atos, fica evidente, irmãos, concluirmos que a sua autoria é exatamente a mesma do terceiro evangelho canônico, qual seja o Evangelho de Lucas. Lembre-se dos evangelhos sinóticos, nós estudamos eles aqui. O Evangelho de Lucas, assim como os de Mateus e Marcos, formam aquilo que se denomina de evangelhos sinóticos. Pois é, irmãos, Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. Aqui, nesses escritos, muitos teólogos consideram que existe um certo paralelo entre Pedro e Paulo. Eles entendem que este paralelo teria sido proposital da parte de Deus, como forma de talvez deixar claro ao mundo que o apóstolo Paulo, apesar de ter tido um chamado diferente do chamado dos 12, ele seria tão apóstolo quanto todos os outros apóstolos. E é justamente por isso, irmãos, que neste livro encontramos situações idênticas de Pedro e Paulo, curando coxos, lidando com mágicos, revivendo pessoas e sendo incrivelmente libertados pelo poder de Deus, de prisões e cativeiros. Uma outra maneira de percebermos o livro Atos dos Apóstolos seria a compreensão acerca da propagação do cristianismo, desde Jerusalém até a capital do Império Romano. De certa forma, os acontecimentos relatados neste livro seguem um esboço daquilo que o próprio Jesus Cristo nos deixou como promessa logo no primeiro capítulo de Atos. No capítulo 1, versículos 7 e 8, Jesus Cristo nos fala: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que certamente virá sobre vós. E isto acontecerá para que sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto nos confins da terra. Vários outros aspectos importantes do início do cristianismo merecem destaque quando da leitura deste livro. O livro começa com a ascensão de Jesus Cristo aos céus, passa pela vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, nos narra a conversão do apóstolo Paulo em sua viagem a Damasco, além de outros tantos destaques como o primeiro concílio em Jerusalém, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, bem como a sua prisão e morte no ano de 67 d.C. Sem sombra de dúvidas, irmãos, ler Atos dos Apóstolos é uma aventura emocionante para qualquer cristão. O conhecimento que este livro nos traz acerca da coragem e valentia destes homens é uma injeção de ânimo para seguirmos a nossa caminhada de fé, olhando para a cruz e com a convicção plena de que jamais seremos abandonados por Jesus. Se você gostou deste vídeo, então deixe o seu comentário, curta a nossa página e se permita nos conhecer um pouco mais. Nos ajude a levar conhecimento a este lindo povo de Deus. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.